Iremos passar um pequeno vídeo agora. É um vídeo porque nós trabalhamos com uma clínica e temos uma fundação para atender pessoas carentes e atender pessoas de todas as pessoas interessadas, principalmente crianças e pessoas que não têm condições de pagar uma terapia. E depois o Estevão e a Jerusa vão contar para vocês também desse trabalho que eles também fazem, que é direcionado especialmente para os consagrados, junto com a ADI, fazendo um trabalho de parceria. Tá bom esse ritmo? Dá para entender? Então, a Mintas, meu irmão, está lá atrás. Hoje é um dia especial para Maria. Após um período preparatório para a terapia de integração pessoal, a TIP, e com apenas 13 sessões de terapia, ela conclui o seu tratamento. Assim como Maria, mais de 90 mil pessoas de várias partes do mundo já passaram pela TIP, que é uma das aplicações do método de abordagem direta do inconsciente, ou ADI. A ADI é o resultado de um trabalho de pesquisa criado e elaborado pela Renate Ioste de Moraes no ano de 1975, visando ajudar o ser humano em seu sentido mais amplo, procurando ajudá-lo em seu sofrimento, não só físico e psíquico, mas também existencial e no nível de seu sentido vital. A estruturação do método se baseou em vivências e evidências que conduziram ao entendimento de que se fazia necessário encontrar um recurso único de abordagem que abrangesse simultaneamente as 3 áreas em complementaridade e coerência. Entretanto, esse recurso único, que passou a ser o questionamento, não deveria aplicar-se em nível racional consciente, mas sobre o nível intuitivo. Nesse nível, por sua vez, encontravam-se os registros negativos, que precisavam ser decodificados, e os positivos, que se referiam à verdade intrínseca da pessoa, que deveriam ser reforçados, ocupando o lugar dos negativos. Desde o princípio da estruturação da ADI, nossa preocupação sempre foi em criar uma entidade sem fins lucrativos, com o objetivo de atender a pessoas que, por motivos vários, não teriam acesso à terapia TIP. Maria é uma dessas pessoas atendidas pela TIP. Há pouco mais de um mês, sua vida não tinha perspectivas. Menina de rua, dependente química e usuária de drogas, engajada num grupo da Praça da Sé, mas agora ameaçada de morte por pessoas do próprio grupo. Essa mulher foi buscar ajuda em uma fazenda de recuperação e acabou fazendo a ADI. Uma das características da ADI-TIP é o tratamento feito sobre a raiz do problema, que se abre em um leque de sintomas. Como as somatizações físicas de Maria eram apenas sintomas, originados de algumas raízes básicas, ao decodificar essas raízes, todos os sintomas desapareceram. Ao longo do tempo, uma grande ramificação de características positivas que estavam no inconsciente apareceram e ela se sentiu mais alegre, mais ativa e com um brilho novo no olhar. Então, eu digo assim, vamos examinar, vamos ver pelo inconsciente se sua mãe realmente deixou você lá na porta e foi embora. E na DI eu consegui ver, né, e entender que todo o processo que ela teve também durante a gravidez, durante a gestação, ela sofreu muito, né, ela teve muitos motivos também para poder fazer isso, porque ela não queria me deixar, né, no fundo ela gostava, me amava, ela não queria me deixar, mas ela não viu uma outra opção. Então, quando eu via na DI que ao mesmo tempo que ela me deixava na porta da casa da minha avó, mas ficou meio que atrás do muro, né, observando até o ponto que a minha avó ia me pegar, então aí eu consegui entender que ela me deixou, mas ao mesmo tempo ela cuidou, né, ela não queria me deixar. No momento que ela descobriu esse amor, ela já começou a se soltar na capacidade de amar também. Então isso para mim ajudou muito, ao ponto de transformar muitas coisas na vida, né? Muitas vezes a falta de amor, um pouco da rejeição que talvez eu sentia por isso, agora eu já vejo que acabou, né? Hoje o método ADI-TIP está aberto para trabalhos mais amplos que a terapia individual de adultos.
Trabalha-se com crianças, individualmente e em grupo, com adolescentes e seus respectivos pais. Aborda-se os que estão em estado de vulnerabilidade social, os dependentes químicos. Ao mesmo tempo, aprofunda-se e amplia-se a pesquisa e se disponibiliza seus resultados para a comunidade científica. Enfim, o método ADI-TIP quer contribuir para reduzir verdadeiramente o sofrimento humano, procurando prevenir os males sociais, buscando a reestruturação do ser humano e a reumanização da humanidade. Bom, gente, tá ligado? Pronto? Pode escutar? Então, é sempre muito emocionante ver a doutora Renate falando. Hoje fazem 2 anos e 9 meses que ela nos deixou. Então, é muito importante estar aqui. E era um grande sonho dela poder ajudar muitas pessoas. Ela tinha essa firme convicção que se a gente conseguisse, como vocês viram nos vídeos, né? No vídeo, nessa história, que eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Se fosse possível pegar a raiz daqueles sofrimentos mais profundos, e esses sofrimentos mais profundos, quanto mais próximo do início da vida, mais fortes eles são. Se a gente pegar a raiz, a gente consegue desmanchar uma grande árvore de sintomas, como ela dizia. E isso seria uma possibilidade de ajuda a muitos. Então, eu sou também doutora em psicologia, e o que eu percebo? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço da psicologia, mais eu percebo como nós precisamos de ajuda mais eficaz. Quanto mais eu estudo psicologia, mais eu percebo como às vezes a psicologia está se distanciando daquilo que é a verdade mais profunda do ser humano. A psicologia, ela tem vergonha de falar do amor. E o amor é a única força capaz de curar o desamor, como dizia a doutora Renate. Não existe outra possibilidade. Então, eu vou falar muito brevemente para vocês um pouco dessa metodologia, dessa ADI, vou contar algum exemplo e depois a gente continua. E tudo que não ficar explicado, depois vocês podem nos perguntar, tá bom? Então, podemos clicar aqui. Então, é uma proposta, um método ADI-TIP, é uma proposta inovadora de acesso ao inconsciente. Um inconsciente que às vezes a gente explica que não é tanto o inconsciente como a gente conhece do Freud. Freud foi o grande pesquisador do inconsciente. Mas o inconsciente entendido como aquela área da nossa mente, aquela área da nossa pessoa, que existem registros afetivos, emocionais, mas também existenciais e que a gente não tem consciência. Então, é inconsciente no sentido de não termos consciência, tá? Quando você trabalha com o inconsciente diretamente, não há necessidade de interpretação, nem análises, nem sugestões externas. É a própria pessoa quem descobre as respostas dentro dela. Vamos ver mais um pouquinho. Então, ele foi desenvolvido pela doutora Renate Yoshi de Moraes. Ela começou a fazer esse trabalho a partir de 1975. Então, este ano, estamos fazendo 40 anos de existência do método ADI-TIP. E ela começou esse trabalho como psicóloga, com pacientes que apresentavam diversos tipos de sofrimento, psicossomáticos, psicossociais, de relacionamento, existenciais. E o que ela foi descobrindo? Pode ir clicando. E se você fosse perguntando para a pessoa, pode clicar mais um pouquinho, fosse perguntando para a pessoa, pode puxar mais um, mais outro, desculpa,
Depois a gente volta, tá? O que o Freud nos dizia? Quando a pessoa fala sobre as coisas que acontecem no inconsciente, ou quando ela lembra de algum fato que acontece, a pessoa vai deformando a coisa. Ou ela não lembra direito, ou o que ela fala já vem deformado. Pode clicar. E é por isso que o Freud falava que precisava de interpretar. Mas quando se interpreta, a gente perde aquilo que é a raiz, que é a verdade do fato. Não necessariamente a verdade da coisa em si, mas aquilo que a pessoa entendeu daquilo que ela viveu. Então, pode clicar mais um pouquinho. Então, o que ela foi percebendo? Mais uma vez, por favor. Se, ao invés da gente aflorar o inconsciente ao consciente, aí tem a racionalização, deforma. Se a gente ensinar a pessoa, então é um treinamento, por isso que a terapia, existe uma fase preparatória de 13 sessões e existe a terapia, que são somente 10 sessões. Por que tão é possível trabalhar tão profundo em tão pouco tempo? Porque é possível pegar a raiz do sofrimento psíquico, como o Frei Hans estava dando o exemplo. Aquela freira, quando ela descobriu que a raiz do sofrimento dela estava ligado àquilo que ela tinha vivido na infância, que ela não se lembrava mais, foi percebido que ela tinha concluído uma coisa sobre a situação, sobre a pessoa do tio, e que às vezes já generaliza para todos os homens, e sobre si mesmo. Provavelmente uma ideia sobre si mesmo, que ela não era boa, ou que ela não merecia ser feliz, ou que ela merecia... Às vezes a pessoa se sente culpada do que acontece com ela, mas fica também muito magoada com a pessoa que a fez sofrer. Isso tudo dificulta a pessoa poder viver o amor em plenitude. Então, era uma irmã que sentia dentro dela a vocação de amar, mas tinha uma mágoa tão grande no coração, que ela se sentia impedida de amar livremente. Então, podemos passar mais um pouquinho. Então, quando a gente vai trabalhando, pode mais um pouco, diretamente, pode mais um pouquinho, com o inconsciente, a gente vai percebendo que os acontecimentos mais importantes da vida, eles ficam registrados como se fosse uma marca. Podem ser registros, como um registro, como um código. Registros positivos, então são aqueles acontecimentos, aquelas vivências que estão ligadas à certeza de ser amado, bem-vindo, querido, desde o útero materno. Então, o que vai se percebendo? Que a criança no útero materno, isso tudo que eu estou contando para vocês, gente, são registros, é uma pesquisa que vai sendo feita, e nós temos atualmente mais de, não são 90, mais de 100 mil pacientes tratados. Todas as pessoas, de todas as culturas, de todas as crenças, percebem essa realidade que eu estou trazendo para vocês, ou seja, é uma realidade humana. Todos nós temos registros dentro de nós, que podem ser positivos, principalmente aquele momento do útero materno, onde a criança se sentiu amada. Então, aparece na terapia, a mamãe está passando a mão na barriga, o papai está feliz que eu vou nascer. E a gente vai perguntando, porque toda terapia é perguntada. E a paciente, ou o paciente, não está hipnotizado, não tem que hipnotizar, ela só está concentrada, de olhos fechados, e ela vai descrevendo como uma percepção, uma imagem, que a gente chama de visualização, que não é visão, é uma percepção interna, e ela vai descrevendo, pouco a pouco, gradativamente, o que ela está percebendo. E a pergunta do psicólogo, que o psicólogo tem que aprender a perguntar bem, né? A pergunta do psicólogo vai provocando uma resposta. Então, ela vai falando, eu estou vendo a mamãe está mexendo nas roupinhas, ela está preparando o enxoval. E como é que está a mamãe fazendo isso? Ela está muito feliz. Como que você sabe que a mamãe está muito feliz? Eu posso ver o que você vê. Eu vejo os olhos dela brilhando. Eu vejo ela passando a mão na barriga. E ela pensando, que bom que é uma menina. Como é que você sabe isso?
porque ela está pegando um vestidinho e colocando na barriga. Ou então, que bom que é um menino. E aí a gente pergunta um pouco mais, como a mamãe sabe que é um menino? Né? Pensa numa época que não tinha ultrassom, como que a mamãe sabe que é uma menina? Assim, eu conto para ela. Então a gente vai percebendo que a criança se comunica desde o início da vida com os seus pais. E quando ela percebe que os pais estão abertos a ela, que os pais escutam intuitivamente, isso é uma capacidade intuitiva, ela se sente amada, bem-vinda e aceita. Mas, se ela entende, pode clicar mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Se ela entende, que pode deixar aí um pouquinho, que não é bem-vinda, se ela entende que os pais não a querem, às vezes aparece assim na terapia, a mamãe está andando para lá e para cá, muito nervosa, muito nervosa. Mas o que deixa a mamãe nervosa? Ela está pensando assim, eu não podia estar grávida agora. E a gente pergunta, mas por quê? Porque já tem muitos filhos. Eu não tenho lugar nessa casa para mais um filho. Mas como é que você entende? Não tem lugar no coração da minha mãe para mim. E o que você entende disso? Eu não tenho lugar no mundo. Aí a pessoa já generaliza. Eu me sinto excluída. Então, essa sensação de ser excluída, de que ninguém a compreende, de não ser amada, que às vezes cria muitos problemas de relacionamento familiar, conjugal e nas comunidades. Às vezes são pessoas que se sentem perseguidas, são pessoas que se sentem sempre não compreendidas, não entendidas e que às vezes ou agridem, porque não se sentem bem-vindas e amadas, ou então se isolam, se fecham, se excluem, porque tem uma frase e registro, um código negativo ligado a isso. Agora, eu sempre digo, a gente nunca sabe qual é o registro que essa pessoa tem, nem o que ela vivenciou, nem ela mesma sabe. Então, o terapeuta vai sempre perguntando, por qual canal? Pelo canal da intuição, tal como Henri Bergson descreveu sobre a intuição, que é uma capacidade humana de conhecimento imediato e direto de fatos e acontecimentos que atinge a interioridade das coisas sem necessidade do discurso ou sem necessidade da racionalização e da explicação. É uma compreensão. Nessa altura, vocês já estão me perguntando, estão se perguntando, né? Mas e aí, quando você vai perguntando, é como um círculo, daqui a pouco aparece o círculo. A gente vai perguntando, até chegar na raiz do sofrimento. E depois a gente tem que descobrir o código. Depois a gente tem que decodificar. A gente significa o terapeuta perguntando e o paciente descobrindo dentro dele mesmo aquilo que tem a força de solução. No caso dessa menininha que vocês viram no começo, ela contando, o que aconteceu? A mãe dela, lembra do vídeo no começo? Uma mocinha contando? A mãe dela era uma moça que vivia na rua, usuária de drogas, e quando essa menina nasceu, a mãe deixou-a na casa da mãe dela, na casa da avó. Deixou um cestinho e foi embora. Então, essa história que a menina ouviu a vida inteira é que a mãe a tinha abandonado e que a mãe nunca quis saber dela. E o que ela descobriu na terapia? Descobriu que a mãe ficou atrás de uma árvore esperando para ver se a avó iria pegar, ou seja, a mãe estava preocupada com ela, mas foi mais longe. Pela terapia, vamos clicar mais um pouquinho, a gente vai conseguindo descobrir, esse aqui, vamos mais um pouquinho, a gente vai conseguindo descobrir a raiz do sofrimento, que às vezes se espalha por uma grande variedade de sintomas, pode clicar mais um pouco, não são muitos, por isso é possível tratar em 10 sessões, depois tem um reforço da terapia, que são de 5 sessões, um período depois, para esperar amadurecer. Se a gente pega as raízes, a gente desmancha. Mas nesse caso, como que essa menina poderia compreender a mãe? A pergunta dentro dela era, por que minha mãe me abandonou?
E essa pergunta pode ser feita para o inconsciente. Inconsciente aí entendido como essa dimensão da sabedoria da pessoa. No caso dessa menina, pode clicar mais um pouquinho, começou-se a se perguntar, pode ir mais um pouquinho para frente, por que, pode mais um pouco, vou chegar num desenho lá, tá? Começou-se a se perguntar por que, pode deixar aí um pouquinho, por que a mãe dela havia feito isso? E aí o que ela foi percebendo? Que a mãe também trazia registros dentro dela, e aí ela foi enxergando a mãe dentro do útero da avó, da avó mãe dela, e foi conseguindo descobrir que a mãe se sentia uma pessoa sem valor, que não deveria existir, portanto essa mãe se sentia incapaz de cuidar da própria filha. Ela entendia que ela faria mal para a filha dela, então que era melhor que alguém cuidasse da filha. Ou seja, o que ela compreendeu? Que aquilo que ela entendeu a vida inteira, que era um abandono, ou seja, um gesto de desamor, na realidade era um gesto de amor dessa mãe. Era uma mãe que, por amor à filha, deixou de cuidar da filha. Não quis ser mãe para não prejudicar a filha. Então, olha que coisa interessante. Essa menina foi aí, depois, pelo inconsciente da filha, a gente também trata esse registro negativo da mãe, que também está dentro dela. Então, o que a gente vai percebendo? Que existem, sim, registros negativos que estão ligados a sentimentos de desamor, mas que, na grande maioria das vezes, não são de fato desamor, mas uma compreensão, às vezes, errada do amor, ou uma dificuldade de expressar amor, que é compreendido como falta de amor. Mas não adianta o terapeuta dizer isso, não adianta alguém de fora dizer isso. É preciso que a própria pessoa descubra a verdade, porque se essa mãe não amou mesmo, não vai ser o inconsciente que vai dizer que amou. Mas eu nunca encontrei, em toda a minha experiência, né, que já vão lá alguns anos, e a minha mãe que criou isso, nunca apareceu uma mãe que realmente não amou o seu filho. Nunca apareceu um pai que realmente não amou o seu filho. E o que a gente percebe também? Que muitos dos registros são feitos em função das brigas de pai e mãe. Porque a criança, ela não é só fisicamente formada de pai e mãe. Ela é também psicologicamente estruturada na relação de amor. Eles são os modelos. Então, se ela entende que os pais não se amam porque brigam, ela também não se sente fruto do amor. E aí também não se sente amada. Mas mesmo a briga dos pais, vamos mais um pouquinho, vamos lá para frente agora. Mais um pouquinho. Mesmo a briga dos pais, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aqui, tá? Então, o que a gente percebe? A criança, ela precisa ter certeza do amor dos pais. Ela deseja se sentir bem-vinda, aceita, amada pelos pais, desde o início da sua vida, desde a concepção. Se ela entende que não há amor, ou porque a rejeitam diretamente, ou por causa da briga entre eles, ela tende a não descobrir para que ela vai viver. Ela sente como se a vida não tivesse sentido. E isso pode levá-la a um movimento de autodestruição, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista psicológico, como às vezes também não se permitindo se realizar, até na vocação. Como disse o Frei Hans, às vezes a pessoa descobre, que ela descobre registros positivos, que ela foi chamada desde o útero materno para realizar uma missão de amor. Uma missão de amor, às vezes, como consagrado ou consagrada. Mas se ela entende que a vida não tem sentido, porque se ela entendeu que não foi amada, ela não se permite realizar a missão dela no mundo. Ou seja, ela mesma vai criando dificuldades e problemas e às vezes também fica na dúvida de vocação. Então a gente percebe que muitas vezes as dúvidas vocacionais não são por falta de vocação, são por questões existenciais ou por questões psicológicas que podem ser tratadas e decodificadas. Que
quanto mais a gente vai aprofundando, vamos mais um pouquinho, né? O que a gente vai percebendo pelos exemplos que eu estou trazendo para vocês? Que esses registros, às vezes, já estão sendo repetidos. Já é uma repetição de uma história anterior. O ser humano é livre. Existe um eu que é livre, como eu mostrarei, nós vamos ver mais um pouquinho. E isso a gente descobre pela terapia também. Mas, às vezes, esses registros